Amém? E a palavra de Deus diz assim: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém, irmãos? E aqui a gente vê que tudo é por ele. Antes de nós existirmos, ele já existia. E se nós estamos aqui é por ele, né? E tudo que tem é para ele. Então, tudo que formos fazer, que seja por ele e para ele. Amém? Hoje eu convidei algumas pessoas, né? Como veio a chuva, que foi ele quem mandou. Ah, irmã, eu não vou hoje porque choveu, aqui está sem energia e eu estou limpando. Mas quem eu não convidei veio. Ela até falou para mim assim: uai, você não vai falar por que eu vim? Eu falei: por isso que choveu, né? Porque tudo é para ele, irmãos. Tudo é dele. Se nós estamos aqui, que seja por ele, né? Eu sei que todos nós hoje tivemos muito serviço com a limpeza, mas nós viemos para adorar ele. Eu creio que nós viemos buscar também pelos nossos, né? Por eles. Mas primeiramente nós buscamos a ele, para que depois falamos dos nossos. Então, assim, eu tenho buscado os meus vizinhos. Mas hoje que eu não convidei, veio. Poderia ter convidado, mas veio. Eu estou muito feliz, muito grata, né? Porque assim a gente diz que, assim como o pastor sempre fala, né? Se a gente pudesse ver o livro da vida, falaria que as pessoas que estão aqui estariam hoje, né? Então, se nós estamos aqui, eu creio que tem muitos que ainda estão por vir, que estão pelo caminho, mas todos que estiverem aqui é por causa dele, né? É enviado por ele. E a palavra que vai ser dada nessa noite vai ser para essas pessoas que estão aqui nessa noite. Amém? Que possamos oferecer um culto, né? De amor, de gratidão, né? Porque hoje veio uma chuva um pouquinho pesada, mas nós estávamos precisando dessa chuva, né? E que através dessa chuva também, que a nossa vida ela venha a ser cheia das chuvas de Deus, cheia das bênçãos de Deus na nossa vida, e que nós estamos hoje prontos e abrimos nossos corações para estar recebendo da parte do Senhor tudo que tem aqui nessa noite. E eu creio que vai ser como a tempestade que veio dessa tarde. Vai ser uma tempestade de milagres, uma tempestade de gratidão, uma tempestade daquilo que nós ansiamos, que os nossos corações têm ansiados. Amém? Oramos ao Senhor e damos início ao nosso culto de família. Pai amado, Pai querido, graça te damos, Senhor, por mais esse dia o Senhor nos concedeu estarmos aqui, Jesus. Te pedimos, Senhor, que o Senhor venha abrir os nossos olhos, os nossos corações, Jesus, para receber a Tua palavra, Jesus. Assim como essa chuva veio e molhou a terra, Papai, que a Tua palavra seja como terra para molhar, como chuva para molhar os nossos corações secos, Papai. Que venha, Senhor, sementes, Papai, venha ser plantada, venha ser brotada, Jesus, que nós estejamos prontos, Jesus, para falar do Teu amor, para que possamos, Papai, buscar pelos nossos vizinhos, pelos nossos filhos, pelos nossos amigos, Senhor, pelos aqueles que ainda não te conhecem e pelos aqueles também que te conhecem, Senhor, mas ainda tem um pouco de resistência, Papai. Te pedimos que através desse culto, Jesus, o Senhor venha trazer refrigério, venha trazer um renovo, Pai, que a sua semente, Papai, venha ser lançada em cada coração, Papai, nessa noite. Abrimos esse culto de família, Senhor, declaramos que o Senhor está aqui conosco, Papai, que o Senhor é nosso convidado especial, Papai. Tudo que for dito aqui nessa noite, Pai, seja para a Tua honra e para a Tua glória, Jesus. Assim te pedimos, Senhor, que o Senhor venha usar os ministros de louvor, que o Senhor venha usar, Senhor, cada irmão, Jesus, representado aqui nessa noite, Papai. A pregadora, Papai, que ainda está por vir, Papai, que o Senhor possa estar usando a boca dela também, Jesus, para falar conosco. Que tudo, Pai, cada mover, Pai, cada canto que houver nesse tempo, Jesus, possamos ver, Pai, a Tua face, ver, Senhor, a Tua mão, ver o Teu mover, Pai, e ver tudo aquilo que o Senhor tem sobre nós, Papai. Que sejamos sair daqui, Papai, melhor do que chegamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha dente, mas peço que Tua presença aumente.
Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. E quem já pisou, diga: quem já pisou. E onde estiver, porque a glória é dele, para ele são todas as coisas. Sabe, amados, esse louvor, ele fala daquele que pisou no Santo dos Santos, que esteve no santo lugar, diante da presença do Senhor. Essa pessoa que sentiu isso não consegue mais viver longe da glória, longe da presença. E mesmo que viva, mesmo que esteja longe, o seu espírito clama, a sua alma pede. Eu digo isso por ter passado por isso também. Muitos oraram, muitos clamaram, muitos pediram ao Senhor para que eu estivesse um dia aqui de volta. E uma simples palavra de uma pessoa amada, sem precisar de grandes coisas, ela disse apenas: está na hora, meu filho, está na hora, meu filho. E o Espírito Santo é que convence o homem do pecado. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado. E aquela palavra tocou em meu coração, e aquela palavra me comoveu, aquela palavra me arrebatou, e o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração. Independente se a gente vai usar uma palavra cheio da autoridade, isso não importa. O que importa é que o Espírito Santo faz no nosso coração. É quem Ele usa, da maneira que Ele usa. Seja ousado na palavra. Volte à presença do Senhor. Às vezes vivemos uma vida apenas religiosa, estamos longe da palavra, longe do altar, longe da face do Senhor. Mas o Senhor te chama nessa noite: venha, meu filho, volte, sinta a presença dEle. A sua alma clama, o seu espírito pede. E aonde eu vou ministrar louvores, eu sempre ministro essa canção, porque eu sei de onde o Senhor me resgatou. Outrora éramos perdidos, mas Deus nos resgatou, nos transportou do reino das trevas para o reino do seu Filho amado, como está em Gálatas. E eu creio nessa força, nesse poder, nesse Jesus. E quem um dia pisou neste lugar, nesse santo lugar,
Em outro lugar não viverá. Não viverá. Então vamos cantar mais uma vez. Mais uma vez. E quem já pisou em outro lugar, e quem já pisou Santo dos Santos em outro lugar, a glória é dele. Levante as suas mãos bem alto e aplauda o Senhor. A glória é dele. Oi. Glória a Deus. Momentos de ofertar e dizimar na casa do Senhor. Amém? Quero compartilhar com os irmãos lá em Lucas 21. Um texto bastante conhecido, né, irmãos? E olhando ele, viu os ricos lançando as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo que quem lançou mais do que todos, essa pobre viúva. Porque todos aqueles que deram ofertas de Deus do que lhe sobrava. Mas essa da sua pobreza deu todo o sustento que tinha. Amém, irmãos? A oferta que chamou a atenção de Jesus não foi pelo valor, mas foi pela atitude. E eu escolhi esse versículo que a gente estava até compartilhando com a Sara essa semana, né? A gente olhando a fartura que a gente tem hoje. Samuel, ele abre a geladeira, né? Abre lá, tem 8, 10 cartelas de iogurte. E bebe 3, 4, seguido, tá? E fica bravo, que agora aprendeu a abrir e pegar. Aí você olha no quintal cheio de brinquedos caros, ele tem um irmão rico, né? Carrinhos caros. E às vezes a gente olha, às vezes eu falo, meu Deus, tantas vezes eu tive 2, um atrás do outro, e a gente não tinha muitas condições. E meu esposo, ele ia de bicicleta, né? Trabalhar para sobrar o vale transporte, para comprar as coisas para as crianças. E daí ele ia daqui lá no Trevo do Largato e voltava de bicicleta. E por muitas vezes eu vendia verdura na rua, debaixo de sol, com uns 2 pequenos, né? Para eles ter também, mas não era tanto. Era menos do que tem hoje, né? Mas aí, muitas vezes a gente resmunga, a gente sempre fala, nossa, eu e meu esposo, a gente fala, as crianças não teve o privilégio que Samuel tem. E hoje, essa semana, eu conversando com a minha filha, eu falei, filha, há valores e dinheiro, né? A gente tem o que é de valor e aquilo que tem preço. Hoje nós temos as condições de comprar, na época a gente não tinha. E a gente tirava daquilo que talvez ia fazer falta para outra coisa, para que eles pudessem ter, né? E hoje nós podemos dar isso para Samuel. E às vezes o que a gente dava para vocês é de maior valor do que Samuel tem hoje. Hoje ele tem mais, mas os de vocês foi o de maior valor. E assim foi essa oferta. Não foi pelo valor, não foi pela quantidade, mas foi com essa oferta ela foi tirada, de que forma ela foi lançada, daquilo que não tinha. Mas naquele momento aquela viúva, ela queria dar o melhor que ela tinha, né? E do pouco que ela tinha, ela colocou no templo. Amém? Eu convido os irmãos a estar ofertando e dizimando, aqueles que estão em condições, irmãos, de ofertar e dizimar, né? Aqueles que podem estar abençoando na casa do Senhor, mas aqueles que não podem também, né, de alguma forma puderem ofertar com mão de obra. A gente precisa de limpeza, né? Às vezes um alimento que vem no sacolão lá que o irmão não usa, é bem-vindo, né? Que aqui é uma igreja que ajuda os necessitados também. Se o irmão aqui ele precisar de um sacolão, precisar de um alimento, os líderes estão, os nossos pastores, a liderança estão dispostos a estar abençoando esses irmãos. Amém? Convido os irmãos a estar trazendo seus dízimos e as suas ofertas ao som do louvor.
pelo novo eu vivo o caminho. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá. Pelo novo eu vivo o caminho. Amém? Irmãos, oremos pelas ofertas. Estenda as suas mãos aqui para o altar. Pai amado, Pai querido, graças te damos, Senhor, por cada oferta trazida no seu altar, Pai. Te agradecemos, Senhor, por cada irmão que ofertou. E aqueles, Pai, que não puderam ofertar, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, Senhor. Que se for por falta de emprego, Jesus, que o Senhor venha abrindo portas, Jesus. Pai, se o celeiro de cada filho teu, Pai, estiver faltando água, Pai, que o Senhor venha derramar chuva de bênção sobre a vida deles, Pai. Que o Senhor venha transbordar, Pai, o celeiro de cada um, o celeiro desta casa também, Pai. Não só em material, Pai, mas as suas bênçãos espirituais, seja, Pai, sobre a casa de cada um representado aqui nessa noite. Assim te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Recados, irmãos, hoje nos visita a Lohane, a Rose e a Andressa. Os nossos convidados ficam sentados e os irmãos levantam para cumprimentar os convidados, amém? Vamos, irmãos. No 3, os convidados podem ficar sentados. 1, 2, 3. Sois bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre. Traga. Uhul! Glória a Deus. Sejam bem-vindas, viu? Recados. Irmãos, todas quarta-feira, às 20 horas, nós temos culto de restauração em Cristo. Tem a campanha das 7 semanas, irmão. Se você precisa de uma oração, de uma unção com óleo, né? A gente tem uma campanha que não cessa. A gente termina uma e já começa outra, tá? A gente tem a cartinha do amor ali no fundo e você coloca ali os seus pedidos que é lançado aqui nessa caixinha. E todo final de culto é um compromisso que os pastores têm de estar orando, né? Por esses pedidos de oração, uma benção material, uma benção espiritual, porta de emprego, pela família, seja o que for que os irmãos estão precisando, tá? Venham fazer essa campanha que tem sido benção, amém? Festa do pijama, uhul! Só para quem é animado, gente. Dia 18 de outubro, às 20 horas, tá? Tá programado aí a festa do pijama. Quem veio na primeira vez? Só? Quem que veio, gente? Dá um grito aí para animar os que não vieram. Traga os seus pijamas. Gente, venham de pijama. Quem tem seus pijamas, mas não é baby doll não, gente. É pijama, tá? Travesseiros, tá? A última vez a gente trouxe as cabaninhas, mas dessa vez acho que vai ser lançado umas cabaninhas diferentes aqui, né, pastora Aninha? Isso? Então, gente, foi muito bom. Eu aprontei algumas coisas, mas foi muito benção. Amém? Ai, Deus. Renovação de votos, irmãos. A irmã Anne, já estou falando coisa com coisa aqui. Ela estava falando sobre essa renovação de voto. Para você que já é casado, né, e quer refazer uma declaração de amor para o seu cônjuge, dia 11 de abril vai ter um custo, irmão. Né? Vai ter um pequeno custo para organização. Mas aí qualquer coisa, procura a irmã Nani, tá? Ela que está na frente desse trabalho. Eu creio que vai ser benção, né? Uma oportunidade também de você estar passando para frente para alguns casais, né, que queiram estar participando. É isso, Nani? Tá? Estão todos convidados. Bazar, dia 20 de setembro, sábado que vem. Irmãos, quem está lá com coisas que não estão usando, né? Geralmente fala mais de 6 meses, mas tem hora que a gente fica com coisa 2 anos guardado, né? 2, 3 anos, né? Que a gente vai fazer aquela vistoria. Irmãos, mas tragam coisas que dê para uso, né? Que às vezes a gente
na empolgação a gente pega tudo. E tem coisas que não dá para vender, né, irmãos? Tem coisa que a gente usa para passar no chão, ou alguma coisinha, né? Então, assim, alguma coisa, não só roupa, né? Bebê conforto, cadeirinha de descanso, cinto, bolsa, tudo que não usar, né? Que está lá em boas condições de uso, traga, que vai ser bem-vindo. Em nome de Jesus, quem puder estar ajudando também com a mão de obra, né? Salinha, eita Deus, cadê as crianças até 10 anos? Vamos, criança, salinha é benção, corre, criançada. Hoje é Ramiel. Cadê, criançada? Será que vai ter que subir? Só tem. Não, vou ficar com dó de Ramiel. Não, deixei ele dormindo, gente. É muita benção, né? Amém? Vamos estar orando pela tia, pelas crianças. Pai amado, Pai querido, Pai, neste momento colocamos as crianças na Tua presença, Jesus. O Senhor vem ali naquela salinha, Pai, abrir a cabecinha delas, o entendimento dela para receber a Tua palavra, Jesus. Cada palavra que for lançada ali, papai, venha nascer novos frutos. Que sabemos que ali, Pai, sairá novos levitas, sairá ali ministro da Tua palavra, Jesus. Então, te pedimos, Senhor, que o Senhor venha usar a tia, a sabedoria da tia, papai, para que possa conduzir, Pai, esse culto ali naquela salinha. Assim te pedimos que o Senhor venha guardar cada um, Pai, de todo acidente, de todo incidente, que o Senhor venha estar guardando não só a vida deles, Pai, dos pais que estão aqui e também da tia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastora, vamos estar chamando a preletora da noite. Pastora Janda, diferente, né? Eu fiquei com medo de falar e falar errado. Aí ela falou, esperei ela falar. Amém? Seja bem-vinda. Amém. Está orando pela pastora? Vamos ficar de pé. Em reverência à palavra do Senhor que vai ser lançada. Pai amado, Pai querido, colocamos nesse momento, Senhor, a Tua filha na Tua presença. Queremos, Senhor, que a Sua filha já se preparou, Pai, para estar aqui, Jesus. Mas te pedimos que o Senhor venha continuando usando a boca dela, Pai, para que os nossos corações sejam preparados também, Jesus, para receber a Tua palavra, os nossos ouvidos eles estejam abertos. Te pedimos que neste momento, o Senhor venha tirar toda a inquietação, Pai, tudo aquilo, Pai, que venha roubar a Tua palavra, Jesus. Te pedimos, Senhor, que neste momento seja somente nós, Pai, e o Senhor. Assim te pedimos e te agradecemos, Pai, que o Senhor venha continuar conduzindo este culto, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Saúde a igreja na graça e na paz, no amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que bom estar aqui. Já fazia um tempo, né, Ney? Nós não se víamos, de repente, esse varão, essa semana passada, entra em contato comigo. Fiquei muito feliz de estar aqui. Quem não me conhece, sou a pastora Janda, amiga dele já há muito tempo, né, Ney? Tempão. Ele cuidou um bom tempo do meu amor, na estética dele, no cabelo, no cavanhaque, né, Ney? Eu tenho muita gratidão. Meu amor já tem 5 anos, fez que está com o Pai. E eu continuo caminhando na obra. Amém? Sou do Ministério Brasil para Cristo, ali no Araés. Viajo muito, dou muita palestra, faço missão. Eu não paro muito, para a glória de Deus. Amém? Muito bom estar aqui. Amei o louvor. Amei a palavra que a irmã deu em relação aos dízimos e a oferta. É algo muito importante para você, amado. Para você que é filho de Deus, que é filha de Deus. Porque quanto mais o reino de Deus funciona assim, quanto mais você investe, mais você recebe. Posso ouvir um amém? Porque Deus nunca deve nada a ninguém. Amém? Então você não está dando, você está devolvendo. E quando você devolve, a semente não é o que você retém, mas é o que você semeia no reino dos céus. Diga glória a Deus, é maravilhoso. Amém?
Eu vivo assim, irmãos, eu vivo pela obra de Deus. Parei de trabalhar há muitos anos atrás, faço as minhas missões, prego a palavra de Deus e Deus tem me abençoado. Mas em tudo eu sou fiel nos meus dízimos e nas minhas ofertas, amém? Primeira coisa que eu faço, independente do valor que o Papai do Céu coloca nas minhas mãos, eu oferto e eu dizimo. E Deus tem me honrado, e Deus tem me abençoado, Deus tem me sustentado, Deus tem me vestido, tem me calçado e tem cuidado de mim. Hoje Ele é o meu Pai, o meu marido, o meu companheiro, o meu Deus, o meu Senhor, e nada Ele tem me deixado faltar, porque toda a providência vem do grande eu sou, do Jeová Jiré, amém? Eu senti de Deus de falar isso para você. Você quer ser abençoado? Abençoa o reino de Deus. Não fica preocupado não com conta, com dívida. Faça como a pastora Janda aqui, porque enquanto eu semeio aqui no reino, Deus está cuidando das minhas coisas lá. E eu estou profetizando na tua vida, em nome do Senhor Jesus, porque Deus não deve nada a ninguém. Creia nisso, e quando você é fiel, mais fiel é o teu provedor, que é o grande eu sou, amém? E nós vamos falar um bocadinho dele. Abra a tua Bíblia lá no livro de Gênesis 3, horário, não sei qual é o horário para mim, tem que entregar aqui, depois me avisa para mim não passar do horário, amém? Que eu sou meio inglesa com esse negócio de horário na obra do Pai. Abra a tua Bíblia em Êxodo, capítulo 3, nós vamos falar um pouco aqui, mas nós vamos caminhar um bocadinho hoje. Eu orando a Deus, desde que o Ney me ligou, orando ao Pai, pedindo para Ele qual seria o alimento que Ele queria trazer para você aqui nesta noite, porque quem conhece você é o Papai, quem sabe da tua história é Ele que sabe o alimento que você está precisando, amém? Eu simplesmente estou aqui nesta noite como um canal de bênção, como a boca de Deus para você nesta noite, mas quem fala é Ele, porque é Ele que te formou, Ele que te conhece de dentro para fora. Então a mensagem vem dEle para você nesta noite. Êxodo capítulo 3, aqui nós temos um texto muito conhecido, obrigado varão, muito conhecido nosso, aonde a palavra de Deus diz aqui em Êxodo 3, diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei esta grande maravilha, porque a sarça não se queimava. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no céu. Diga comigo, no Egito, diga comigo assim: aflição. Ok. Que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exaltores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci. Diga comigo: desci. A fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir. Diga comigo: subir. Daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, Eteu, amorreus. Pois, lá no 9, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, e também
vejo a opressão que os egípcios o estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó a tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal que te enviei. Vamos aqui agora adiantar um pouquinho aqui no 13, na parte B. O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e se eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Diz Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Amém? Pode sentar, ficar à vontade. Mas eu quero fazer uma outra leitura, que está aqui em João capítulo 10, onde diz assim: em verdade te digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra porta, esse é ladrão, salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome, e as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. Vamos lá no versículo 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Diga graças a Deus. São dois textos muito conhecidos nossos. Obrigada, amada. São dois textos, Êxodo capítulo 3. Todos nós cristãos conhecemos perfeitamente esses dois textos, onde fala ali quando Moisés estava ali no monte, e ali ele tem pela primeira vez um encontro surreal, oh aleluia, com Deus de Abraão, com Deus de Isaac e com Deus de Jacó. Amém? Que maravilha! E ali Moisés, quando ele estava naquele momento, quando Deus vem ter com ele em forma de fogo naquela sarça consumindo, Moisés, curioso, chama a atenção dele, e Deus percebe que Moisés, pela sua curiosidade, chega até ele, e ali Deus tem ali um diálogo com ele, dizendo: Moisés, ele estava no monte, em cima de pedra, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar aqui é terra santa. Mas interessante que o tirar a sandália dos pés tem algo muito interessante, que quem andava descalço naquela época eram os escravos, que serviam, que tinham os seus senhores. E ali Moisés, como ele foi criado como filho da filha de Faraó, você já conhece a história. Então Moisés, ele morava lá naquele palácio como príncipe. Com certeza ali tinha muitos serviçais, aonde ajudava, aonde fazia serviço, prestava serviço e fazia todas as à vontade do príncipe Moisés. Porém, naquele momento ali, Moisés estava naquele encontro, e quando Deus, na sua grandeza, na sua majestade, na sua magnitude, na tua soberania infinita que Deus é e sempre será, e ali ele traz um lembrete para Moisés, porque Moisés, sendo um príncipe, sendo um arquiteto, ele era um homem culto, ele era um homem muito estudado,
que ele conhecia de várias as leis ali do Egito. Então Moisés, naquele momento, quando ele tem aquele encontro com Deus, Deus traz algo na memória de Moisés. Quando Deus diz para Moisés: Moisés, tira a sua sandália. Ali ele traz na memória de Moisés sobre escravidão e sobre o Senhor, sobre o servo e o seu Senhor. Naquele momento, Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, você hoje, aqui agora, não está diante de uma autoridade humana. Moisés, você não está diante de uma autoridade carnal. Você não está diante de uma autoridade de um rei do Egito. Mas Moisés, você aqui agora está diante de uma autoridade que ela é acima sobre as demais autoridades, que é o Rei dos Reis, o grande eu sou e Senhores dos Senhores. Na verdade, Deus estava querendo trazer isso na memória de Moisés. Por isso Deus fala para ele: tira a sandália dos seus pés. E ali Moisés, ele fica impactado quando ele percebe que Deus se revela para ele. Até então Moisés não tinha noção de quem era que estava falando com ele, porque não tinha forma humana, não tinha corpórea, não tinha nada. Ele simplesmente viu uma sarça queimando e ele ouviu uma voz, que era uma voz como de trovão audível. Porém Moisés, era a única informação que Moisés tinha. Mas ali quando aquela voz disse para ele: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você vai pisar agora, Moisés, é um lugar santo, e quem está falando com você é o Deus de Abraão, é o Deus de, aleluia, de Isaac e de Jacó. Naquela hora Moisés se esconde e fica até temeroso, porque ele entendeu que ele estava diante do Rei da Glória. Moisés entende naquele momento que ele não estava diante de um rei humano, de qualquer pessoa. E ali Moisés chega e começa a ouvir o que Deus tinha, uma orientação. Deus tinha uma missão para Moisés. Deus tinha algo de suma importância, que era para ele libertar o povo de Israel, que é o povo escolhido, que é o povo separado de Deus. E Moisés fala: mas como que é um simples mortal? Vou chegar diante de uma potência faraônica e vou dizer para ele: libera o povo de Israel. Em nome de quem que eu vou? E vou dizer para ele. E aí Deus não dá um nome próprio. Nós sabemos a história. Deus simplesmente fala um verbo para Moisés. E aí Deus fala para Moisés: diz para o povo, quando perguntar quem te enviou, diga para Faraó que o eu sou o que sou enviou a vós. Eu sou o que sou enviou a vocês. Ora essa, verbo não é nome próprio, nós sabemos disso, mas foi o que Moisés teve que se contentar naquele momento. E aí quando nós adiantamos um bocadinho, saímos do Antigo Testamento, quando nós saímos da Antiga Aliança, e nós adiantamos lá para a Nova Aliança, aonde o próprio Deus, aleluia, agora não estava mais em forma de sarça, um próprio Deus que não estava mais queimando como fogo, um próprio Deus que agora tinha uma forma humana, corpórea, que tinha anatomia humana, um próprio Deus que agora tem um nome, aonde ele disse para o anjo, quando foi falar com uma mulher por nome de Maria, dizendo: ele terá um nome, será Emanuel, aleluia, que quer dizer Deus conosco, que quer dizer o Salvador do mundo, o Salvador para a humanidade. Agora nós estamos diante de um Deus atipicamente diferente, um Deus agora que tem uma face humana, um Deus agora que tem uma aparência humana, um Deus agora que fala como voz de homem humano, um Deus agora que ele é um ser humano. E esse Deus, ele caminha pela terra, esse Deus, ele é visto pela humanidade, esse Deus, ele é tocado pela humanidade, aleluia. Esse Deus, ali ele
sente dor, ele sente sono, ele chora, ele ama, ele entristece, ele se aborrece, mas ele é o verdadeiro e único Deus. Agora ele não se apresentou mais como verbo, eu sou. Agora ele se apresenta como pastor da ovelha. Agora ele se apresenta dizendo: ei, o pastor, ele conhece a sua ovelha. O pastor, ele guarda o aprisco. O pastor, ele chega, ele entra, ele adentra pela porta. É o pastor, é o verdadeiro pastor. Ele é educado, ele é sensível, ele é amoroso, mesmo que ele é o único e verdadeiro Deus Todo-Poderoso, mas ele é um Deus educado, amoroso, sensível e simples ao mesmo tempo. E ele diz: ei, eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Eu entro pela porta, porque ali ele fica no aprisco, ele passeia no meio das ovelhas. E a ovelha, nós sabemos a característica desse animal, que é um animal dócil, um animal que ouve a voz do seu pastor, identifica a voz daquele pastor que leva ele para o pasto e que traz de volta, que deixa no aprisco, que pega o cajado, que pega a vara. A ovelha conhece o seu cuidador, que é o seu pastor. Eu estou falando da ovelha de 4 pernas, tá bom? Daqui a pouco nós vamos chegar na de 2 pernas. Aleluia, glória a Deus. E ali ele aparenta agora como pastor. Por que ele está falando como pastor? Que era algo muito comum naquele tempo de Israel, pastorear a ovelha. Tanto que Moisés, quando Deus se revela a Moisés, ele estava no campo pastoreando o quê? As ovelhas de quem? Do seu sogro Jetro. E aqui agora, o grande eu sou, se parece agora, se apresenta como o pastor das ovelhas. E ele fala: olha, o pastor entra pela porta, e ele dá vida pelas suas ovelhas, porque o amor desse pastor é incondicional. É um amor que não se compra, é um amor que não tem preço, é um amor que não é dado de qualquer maneira, mas é incondicional. Mesmo quando não ama, quando não se ama ele, ele ama sem ser amado. Quando não quer ele quer sem ser quisto, querido. Quando ainda que não reconheçam, ele ainda assim reconhece cada ovelha, porque foi ele quem fez, foi ele que formou. E lá no livro de Apocalipse 3:20 tem uma passagem conhecidíssima também da igreja, aonde esse próprio pastor ali naquela igreja, para aquela igreja Laodiceia, aonde João, quando chega ali, tem toda aquela visão. Ali ele diz: olha, eis que estou à porta e eu bato, e eu estou batendo. Se alguém ouvir o meu toque e abrir a porta, eu entrarei, e cearei com ele, e ele comigo. Olha a educação, olha a nobreza desse nosso Deus. É um Deus nobre, é um Deus fino, é um Deus educado. Ele pede, ele orienta, independente se eu creio ou não creio, se eu quero ou não quero. Ele não vai deixar de existir. Ele continua o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é um Deus que veio para salvar. Ele é um Deus que veio para redimir os nossos pecados, independente de quem somos. Ele nos ama. E ali, quando ele tem aquela conversa, aquele diálogo ali com Moisés, ele fala algo que me chama a atenção. Quantos anos os hebreus ficaram lá no Egito ao total, que a Bíblia diz? 430 anos, é isso? Nós não sabemos a história ao certo. Se esses 430 anos começa o cronograma, desde quando José chega lá no Egito e leva o seu pai Jacó com as 70 pessoas, ou se é depois da morte de José e a continuidade dos hebreus, que agora estavam muito ricos,
e cresceram muito, já não era mais 70, já era milhares de milhares. Tanto é que esse faraó que não conheceu José, que na época dos hebreus escravizaram, escravizou eles por medo, falou: esse povo cresce demais, essas mulheres aí são muito parideiras, as nossas mulheres aqui não têm tantos filhos fortes, bonitos, elas geram filhos fortes, e muitos homens e mulheres formosas, e está enchendo toda a terra do Egito, tem mais hebreu do que egípcio. Faraó se preocupou, eles vão querer dominar, e eles observaram que os hebreus, por natureza, eles eram inteligentes, homens fortes, bonitos, mulheres de aparência, crianças também fortes, e ali eles tiveram medo, Faraó teve medo, e ali Deus, quando chama Moisés e tem esse diálogo com Moisés, diz: Moisés, eu desci porque eu vi a aflição do meu povo. Ora essa, 430 anos se passaram, gerações após geração, que naquela época já não se vivia mais 430, era em torno de 100 anos, vamos dizer aí 4, quantas gerações passaram aí, e Deus, é algo assim até meio, né? Nós olhamos e falamos: meu Deus, 430 Deus viu agora, aí Deus vê agora, e Deus decide descer agora, ele fala: Moisés, eu desci. Irmãos, o que olha aqui é como quando você quer chamar uma criança para conversa, isso é pedagogia, você deve saber disso. O normal, o comum, o certo, é você abaixar ou se ajoelhar e ficar na mesma altura que a criança, falar não daqui para lá, abaixe ali e fala na mesma altura com ela. Coisa de pai e mãe geralmente faz isso, sim ou não? Deus, Ele é Pai, Ele faz a mesma coisa conosco, aleluia. Ele desce da sua glória para vir até você, falar com você, para ver a tua aflição, para conversar com você. Ele fez isso desde da primórdio, desde quando Ele criou o primeiro homem. Todos os dias, quando o sol estava se pondo, Ele descia, aleluia, vamos aqui brincar, fazer uns trocadilhos, na carruagem de fogo, e ali ficava conversando com Adão. Creio eu que conversava com Eva também, porque era tudo criação dele. Todos os dias ele ia lá ter um diálogo: e aí, meu filho, tudo bem? Como é que está o teu dia? Como é que você está passando? Como é que foi a noite? Como é que foi o teu dia? Como foi aí, arou a terra? E aí já colocou o nome da bicharada, e ali ele conversava com Adão, ele tinha diálogo, porque Deus gosta de dialogar. Deus, ele desce, ele sai da sua glória, ele sai do seu trono, ele sai do céu para vir até o pecador que somos nós. Olha que privilégio, é muito privilégio, irmãos. Eu não entendo por que tem crente que não entende o privilégio de ser um filho de Deus, de ser uma filha de Deus, de ser um príncipe, uma princesa. Eu tenho meu Deus, assim, uma honra dentro de mim. Todos os dias eu oro agradecendo a Deus por Ele olhar para mim há 30 anos atrás, me tirar do lugar de onde eu vivia de monturo, dos vícios, aonde até a minha mãe olhava para mim e dizia: Janda é pau torto, que nasce torto, morre torto. Janda é a ovelha negra da família. Até a minha própria mãe olhava para mim desta maneira, mas lá do alto tinha um que olhava para as minhas aflições, aleluia, olhava para as minhas vergonhas, olhava para as minhas humilhações como ser humano, como mulher, para os desprezos que eu era, que eu recebia. Lá de cima estava Ele olhando para as minhas aflições, e disse Ele: descerei eu, irei até ela, salvarei ela, farei dela ministra do meu evangelho, aleluia, para a glória do meu nome. Descerei ela, como está escrito lá no Salmo 113: tirarei do lixo, aleluia, tirarei do monturo
futuro vou fazer uma reciclagem, porque eu sou o carpinteiro de Nazaré, aleluia. E ela vai sentar no meio das princesas, vai andar com as princesas, e farei dela uma princesa para glorificar e exaltar o meu nome. Como que um crente não entende? Todos os dias, 30 anos, eu oro de manhã, eu oro de tarde, eu oro de madrugada. Sabe qual é a minha palavra de gratidão? Obrigada, Jesus, por o Senhor ter me escolhido, porque Ele disse: muitos são chamados e poucos são escolhidos. Ele chama, Ele capacita, assim como Moisés falou: quem sou eu? Ele falou: Moisés, não se preocupe, porque eu estarei contigo, porque não é você a bola da vez, sou eu, Moisés. E Moisés simplesmente não entendeu, mas obedeceu. Todo dia eu oro e falo assim: Jesus, oh meu Deus, tem um louvor do Gerson Rufino que eu amo demais, esse louvor. Eu não sei o que ele viu em mim. Conhece o louvor? Eu não sei, mesmo assim ele me abraçou. Jesus, é muito privilégio, é muito privilégio você poder andar hoje com príncipe, princesa, subir no altar, trazer a palavra. Irmãos, não tem honra maior do que pregar isso aqui. Não tem, irmãos, não tem honra maior do que pregar. Não tem honra maior do que estar aqui na frente, aqui tocando, sendo ministro de louvor. Oh, cabeção, abençoado, entenda isso. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala aí: você é um privilegiado, meu irmão, porque Jesus te chamou, Jesus te escolheu. Se você está aqui nesta noite, é porque Jesus te trouxe, e Ele tem, irmão, algo íntimo com você. Ele tem um negócio contigo, Ele tem um compromisso contigo. Não importa qual é o seu chamado, se é missão, se é evangelismo. Eu faço tudo, eu prego, evangelismo, eu faço missão. Não tenho voz, mas quando é para cantar eu canto, aleluia. Quando é para dar piruleta eu dou também. Plantar bananeira já tentei, mas não consigo. Mas para a honra e glória do nome do meu Deus, tudo que tem que fazer, que venha a minha mão, vamos fazer com toda a força, com toda a ordem e com toda a decência e com muito amor no coração, porque Ele merece. Porque Ele me escolheu, não sei. Eu só sei que Ele me ama com amor incondicional. E Moisés aqui, quando Moisés entende isso, ele abraça a causa. Quando eu olho para a história do apóstolo Paulo, irmãos, quando eu olho para a história dos cristãos primitivos que morreram queimados, vivos, por causa do evangelho, crucificados. Quando eu olho para a história da missão da Janela 1040, aonde pregar o evangelho lá hoje ainda é ser morto. Como nós temos muito missionário espalhado. Nós estamos aqui, bem bom, ar-condicionado, né, poltrona. Nossa, glória. Para mim chegar até aqui eu vim de Uber. Lá, irmão, lá você prega o evangelho, você é morto, decapitado, em vários lugares ainda hoje. Aí você olha e você não entende por que Deus te chamou. Você não compreendeu ainda. Tudo bem, não faz mal. Moisés também não entendeu. Eu também não entendi. Eu falei, eu não sei porque que Ele me escolheu. Mas uma coisa eu sei, que lá onde Ele foi preparar lugar, lá a mansão é celestial, as ruas são de ouro, a cidade é santa, é pura. Lá não vai ter morte, lá não vai ter velhice. Lá não vamos poder se preocupar não, irmãos e irmãs, com ruga, cabelo branco, com artrose.
osteoporose, mas não sei o que lá de artrose. Não, lá nós vamos estar no nosso corpo glorificado, vamos viver eternamente. Lá não vai ter choro. Lá você não vai se preocupar em estar pagando imposto, estar pagando luz, porque é a própria luz, que é o próprio Deus, o grande eu sou, vai nos alumiar 24 horas. Nem o sol vai ter mais. O único sol que vai estar lá é o sol da justiça, o leão da tribo de Judá, aleluia, que veio para vencer e venceu, e assim seremos nós glorificados um dia com Ele, aleluia. E Ele diz que Ele é o bom pastor, e Ele desceu, porque Ele viu a aflição do povo hebreu. E Ele disse para Moisés: Moisés, eu vi e também eu ouvi o seu clamor. Diga, pergunta para a pessoa: você ora, você tem clamado? Pergunta aí para alguém que está do seu lado. Lá no meu ministério, já está com 2 anos que eu sou líder da intercessão lá. Botei o negócio para funcionar lá, para a glória de Deus. Eu falo que a intercessão está no meu sangue também. Eu amo orar, eu amo interceder. E a intercessão, irmãos, é algo, é um diálogo. Você está lavando roupa, você está conversando com o Pai. Se você está dirigindo, conversa com o Pai. Se você está num ponto de ônibus na rua, conversa com o Pai. Irmãos, eu oro o tempo todo, isso eu aprendi com o meu amor. Quando nós casamos, ele ficava muito falando sozinho. E um dia eu falei: meu Deus, será que esse homem tem algum problema? Eu comecei a ficar preocupado. Ney, no começo do nosso casamento, o pastor eu ficava vigiando. Eu falei: meu Deus, o que eu vou falar para esse homem? Eu acho que ele está meio abilolado das ideias, pensei. Um dia eu cheguei e falei: varão, negócio é o seguinte, por que você fica o tempo todo gesticulando? Ele: ai, estou falando com meu pai. Luva de pelica. Eu fiquei tão sem graça. E eu já era intercessora. E hoje, ele se foi, mas eu fiquei com essa bênção para mim. Eu oro, e oro, e oro. Eu acho que as pessoas me veem e falam: essa mulher deve ter problema, ela está falando sozinha. Não, eu estou falando com o Espírito Santo, irmãos. Então nós não podemos nos preocupar, como Paulo diz lá em Coríntios, que a pregação da cruz é o quê? É loucura para o mundo, mas para nós que somos salvos, não. E ele diz: eu ouvi o clamor do meu povo, e por isso eu desci, Moisés, e você vai libertar o meu povo, e eu serei contigo. Que maravilha! Nós estamos vivendo os últimos dias na face da terra. Nós temos que despertar. Eu tenho pregado isso por onde eu tenho passado. Eu sempre falo no nosso ministério: irmão, vamos despertar. Vamos sair da apatia espiritual. Vamos sair do desânimo espiritual. Vamos sair da incredulidade. A igreja tem que despertar. Irmão, nós vamos chegar daqui mais um tempo, não vai demorar muito. A perseguição aqui também vai ser ferrenha. E o problema é que o crente que não tiver, como o apóstolo Paulo diz, que viver para mim é Cristo e morrer é lucro. Se nós não tiver esse pensamento dizendo: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, vai ser os primeiros que vai abandonar e negar Jesus. Nós temos que sonhar com o céu. Eu sonho com o céu todos os dias. Todos os dias eu sonho com o céu. Todos os dias eu fico imaginando a casa do meu pai. Todos os dias eu fico imaginando o meu quarto lá no céu. Todos os dias eu penso na minha mansão, na minha casa, no meu lar lá no céu. Não tem quando você está namorando, está noivo, ou é casado e mora de aluguel, você começa a fantasiar, a sonhar com uma casa própria? Pois é, começa a sonhar com a casa própria lá no céu.
porque esta casa aqui é passageira, ela vai ficar, mas aquela lá está te esperando. Porque quem prometeu é fiel, é verdadeiro. Ele disse: não vos deixarei órfão, mas eu vou para o Pai, vou preparar lá lugar, porque lá na casa do meu Pai há muitos quartos. Se não tivesse, eu falaria para vocês, e a hora que tiver tudo ajeitadinho, tudo arrumadinho, eu vou vir buscar vocês. Meu amor já foi lá, está esperando, claro, a ressurreição dos mortos, mas com certeza o quarto dele já está lá. O meu também eu sei que está lá. Quantos creem que o seu já está preparado? Isso é para quem tem fé, irmão. Para quem não tem é loucura. Para quem não tem, está fazendo inscrição aí da Caixa Econômica, da Coab, para poder pegar um cantinho aqui na terra. Nada contra, porque nós não podemos ficar na rua, mas a nossa visão tem que estar no autor e consumador da nossa fé, aleluia, que é aquele que veio, foi preparar lugar, mas em breve ele virá nos buscar para trazer as boas novas eternamente para nós. Amém, amados? E ele disse: eu desci. Mas aí ele falou uma palavra interessante que eu pedi para vocês repetir. Aí ele falou assim, ele fala que ele desceu, aí depois ele diz: eu vou fazer o meu povo subir. Você já tinha prestado atenção nesse versículo? Primeiro Deus diz lá para Moisés: eu desci, Moisés, porque eu vi a aflição, eu vi o clamor. Agora eu vou fazer o meu povo subir. Ele estava aqui só literalmente falando, porque Egito ficava no mais baixo geograficamente, e para onde eles iam, para a terra de Canaã, era mais alto geograficamente. Não, irmão, Deus não está preocupado com geografia terrena, não. Deus está preocupado com a geografia espiritual, amém? E ele estava dizendo a geografia lá em cima, de Yahvé, do grande eu sou, é subir. Quando ele usa a palavra descer e subir, ele está falando da terra e do céu, amém? E é para lá que nós vamos. Fique animada, minha irmã, anima. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala assim: tenha de ânimo, meu irmão. Vamos ficar em pé, que eu quero fazer uma oração por você. Deus hoje está batendo na porta de muitos corações aqui nesta noite. É um absurdo, mas Deus está batendo. Laodiceia era uma igreja dele, mas tem muitos cristãos que Jesus não está mais na vida dele. Na vida dele está a internet, está os influencers da vida, na vida dele está as vaidades, a luxúria, na vida dele está a ocupação. Não tenho tempo, tudo não posso, não tenho tempo. Irmão, não se preocupa com o que você vai comer, beber, vestir ou calçar. A palavra desse mesmo Deus, que é o meu Deus, teu Deus, ele diz: hoje eu estou velho, mas eu já fui moço, já fui jovem. Nunca, ele disse, vi um justo, nem o seu descendente a mendigar o pão. Deus, quando ele fala, está falado. Agora isso é questão de fé. As pessoas ficam meio biloladas comigo. Meu Deus do céu, como vivo na fé mesmo. E Deus tem cuidado, viu, Ney? Para a glória dele. Como sempre ele cuidou do meu amor, continua cuidando de mim hoje. Cuidou do da minha vida, do meu amor. Ele continua cuidando. Eu posso falar o que é viver. Eu não vivo da obra, eu vivo da fé em Deus. E Deus tem cuidado. Eu tenho fé que Ele cuida. Então, busca essa fé. Porque daqui para frente, irmão, nós vamos ter que começar a viver pela fé mesmo. Porque tudo isso aqui vai passar. Segura na mão do seu irmão aí. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, a Tua palavra foi ministrada aqui nesta noite. A Tua palavra foi lançado alimento aqui nesta noite. A semente que a Tua palavra foi lançada nas terras, eu creio que essas terras são terra fértil, terra sedenta.
Senhor, quem faz a obra é o Espírito Santo, mas para que o teu Espírito faça a obra, nós temos que estar com o coração aberto, coração escancarado. Além do coração estar aberto, escancarado, nós temos que trabalhar a nossa fé, porque a tua palavra mesmo diz: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, aleluia, olhar para esse monte e dizer: passa daqui para lá, assim será, e não duvidando no teu coração, mas crendo. A palavra fé e o crer tem que caminhar de mão dadas, como estão aqui agora, vocês de mão dada. Que essa fé germina, que essa crença cresça, e que vocês possam marchar, possam passar por cima das aflições, das adversidades, porque o que traz o renovo é a fé, o que traz a transformação é o crer em Cristo Jesus, porque Ele é Deus que opera milagre, Ele é o Deus que opera maravilha, Ele é o Deus que transforma o novo, aleluia, no novo, o velho no novo. Ele é o Deus que dá a vida, Ele é o Deus que dá a liberdade, Ele é o Deus que dá a prosperidade, a saúde, Ele é o Deus que dá a salvação. E esse grande eu sou, Ele está aqui nesta noite, aleluia. Ele está te convidando: deixa eu entrar e mudar e transformar. Seja qual for a área da tua vida, seja a área emocional, seja a área financeira, seja a área profissional, ou até mesmo a espiritual, Ele está aqui nessa noite para trazer o renovo verdadeiramente do dínamo, da explosão, é implosão dentro de você, de dentro para fora. Porque o nosso Deus, aleluia, o grande eu sou, Ele continua operando ainda hoje. Jesus é o seu nome, aleluia. O Yeshua e a Mashiach, aleluia. O Deus conosco, o leão da tribo de Judá, que é o mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele está aqui, Ele está nos ouvindo. Ele desceu nesta noite aqui, aleluia, para tirar você dessa aflição, para te tirar dessa empatia espiritual, para te tirar desse desânimo, para tirar você dessa incredulidade. Ele viu a tua aflição, e Ele viu a tua lágrima, Ele viu o teu clamor, Ele viu as tuas lamúrias, o teu lamento, assim como Ele olhou para o povo hebreu há milhões de anos atrás. Ele continua sondando, vendo, Ele continua ainda hoje descendo para fazer as boas novas da salvação no coração do teu povo. E Ele é Deus, soberano Deus. Obrigada, Jesus, obrigada pelo teu amor, obrigada pela tua morte de cruz, obrigada pelo teu perdão, obrigada, Paizinho Santo, porque o Senhor nos separou, obrigada porque o Senhor nos escolheu, obrigada, Jesus, porque o Senhor nesta noite veio aqui, desceu aqui até nós, porque o Senhor, meu Pai, tem aqui um amor, é peculiar com cada pessoa, tem uma intimidade, tem um negócio com cada filho, cada filha. Paizinho Santo, obrigado, porque não foi nós que te escolheu, não foi nós que, ó Pai, que te procuramos, mas o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou, o Senhor nos separou para a glória do teu nome. Gratidão, meu Deus, porque o Senhor olhou para nós com olhar de amor. Obrigada, meu Pai, porque Tu enviaste Teu Filho único para morrer por nós, pelos nossos pecados. Obrigada, Jesus, pela salvação, obrigada pelo perdão, obrigada pela morte de cruz. Paizinho Santo, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós Te amamos, Te adoramos na Tua beleza e na Tua santidade. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, a bênção do Senhor Deus que enriquece e não causa dores, seja sobre esta igreja, seja sobre este ministério, sobre os pastores dessa igreja, sobre toda a liderança, sobre os obreiros, sobre este bairro, sobre essa cidade, ó Pai, sobre esse estado, sobre esta nação. O Brasil é do Senhor Jesus, Mato Grosso é do Senhor Jesus, Cuiabá é do Senhor Jesus, Várzea Grande é do Senhor Jesus, e nós somos do Senhor Jesus, assim como Israel, ó Pai. Que haja bênção, que haja paz em Jerusalém, que haja bênção, Pai, em todo o território de Israel. Pai querido, em nome de Jesus, obrigada, Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Amém?
Que Deus abençoe e obrigado por esta oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Salve, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Palavra abençoada. Pastora Janda, que Deus continue usando a senhora, que Deus continue abençoando o ministério da senhora. Sabe que eu amo a senhora de coração. Senhora, pastor Júlio. Pastor Júlio eu tive o prazer de conhecer. Foi um grande homem de Deus na minha vida. Foi... Saudades, né? Te amo. Especial. Ele que profetizou que eu ia ter meu próprio salão. Quando eu não tinha nada, igreja. Ele falou: você nasceu para ser cabeça, não cauda. E Deus vai abrir a porta para você. E aquilo lá eu peguei para a minha vida. E eu falei para ele, pastor Júlio, antes dele profetizar sobre a minha vida, eu falei: o dia que o senhor precisar cortar cabelo e fazer barba, eu vou cuidar do senhor o tempo que o senhor estiver aqui em Cuiabá. E eu cuidei dele por muito tempo, graças a Deus. E foi um grande amigo meu. Então, eu agradeço a pastora Janda, é um grande prazer mesmo de ter a senhora conosco, é uma honra. Que Deus continue abençoando a vida da senhora. Amém? Igreja, como o povo foi escravo de Faraó, ainda tem muitas pessoas escravas de Satanás. Deus, ele nos dá a oportunidade de fazer um relacionamento com ele, de ter intimidade com ele. Tem alguém aqui, igreja, que: pastor, eu ainda não entreguei a minha vida para o Senhor como único Salvador dele. Tem alguém aqui que ainda não entregou ainda, que queira fazer isso? Ou que diga assim: pastor, eu já entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, mas eu saí da igreja, eu me decepcionei com o pastor ou com o membro, mas hoje eu sinto a necessidade de renovar a minha aliança com ele. Tem alguém aqui neste lugar, igreja? Tem alguém? Ninguém? Amém. Eu costumo dizer que Jesus, ele não é um objeto que nós ficamos oferecendo, mas amém? Mas o privilégio daquele que o recebe. Amém? Estenda as suas mãos aqui, vamos orar pelos pedidos. Logo após vai ter um lanche, tá? Não vai embora sem antes de confraternizar conosco. Amém? Meu Deus e meu Pai, soberano Deus, Pai, em nome de Jesus eu te apresento cada pedido, Senhor, do teu filho, cada pedido, Senhor, da tua filha, ó Pai. Eu não sei o que foi colocado, eu não sei, Senhor, o que foi depositado, Senhor, sobre essa caixa. Mas uma coisa eu sei, que o Senhor sabe, ó Pai. E que o Senhor, como já foi dito aqui, Senhor, que o Senhor não fica devendo nada a ninguém. Então nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, porque a tua palavra diz que tudo aquilo que pedimos em nome do teu filho, o Senhor vai nos conceder, para que o teu nome seja glorificado através da vida do teu filho, ó Pai. Então conceda segundo o teu propósito, segundo o teu coração, mas conceda para que o teu nome venha a ser glorificado e exaltado entre nós. Nos leve para casa debaixo das tuas asas, debaixo das tuas mãos poderosas. Aquele que estiver com um veículo, livre ele, Pai, de todo espírito imundo do asfalto, de todo sanguinário. Aquele que for caminhando, coloque, Senhor, um exército de anjos para caminhar com eles. Dê, Senhor, teus anjos para que permaneça de sentinela sobre as nossas portas, os nossos portões, para que nada do inimigo eis entrar ao nosso lar. Ao deitar podemos ter uma noite tranquila, ao levantar podemos acordar renovado com o poder do teu Espírito Santo. Te apresentamos, Senhor, cada alimento posto, Senhor, sobre a nossa mesa. Que nunca deixe de faltar, Senhor, nossos celeiros. Coloque, Senhor, sobre a mesa daquele que não tem.
E que tudo aquilo, Senhor, que foi consagrado, que seja quebrado em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Levanta a sua mão, aplaude o Senhor. O culto está encerrado. Tem uma semana de bênção, uma semana de vitória. E diga para o seu irmão: a sua vitória é a minha vitória. Amém. Glória a Deus. O culto está encerrado. Quarta-feira temos culto, campanha, tá de restauração. Amém.